eu achava que aula era o mais importante. Então, que leitura era o mais importante. Então, quando eu comecei a fazer arista, eu vi que as aulas eram menores e que os meus amigos passavam 6 horas numa aula e eu passava meia hora, eu ficava meio desconfiada, né? Eu ficava, nossa, será que vai dar certo? E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu estava evoluindo muito mais e ficando muito menos cansada, assim, na minha preparação. Eu não deixei de sair com minha família, não deixei de sair com meu noivo, não deixei de treinar. Eu malhava 5, 6 vezes por semana. E isso fazendo internato, enquanto que meus amigos estavam morrendo de estudar, entre aspas, e não alcançaram um resultado dessa forma. Eu fazia 5 revisões inteligentes, né, que são as 50 questões, 50 flashcards. Fazia 3 teóricas, que são revisões assim, de temas específicos, né, que a gente está errando mais, e um simulado, isso no início do ano. Só que aí eu percebi, mais ou menos em março para maio, que eu dava para dar uma aumentada, dava para dar uma incrementada. Então, eu comecei a fazer revisão teórica quase todos os dias. E no final do ano, eu fazia 2, 3 provas por semana, além das questões que eu já fazia. Então, fazia 3.000 questões por mês. Só que, assim, eu fazia questão em todo lugar. Eu fazia questão no ônibus, eu fazia questão fazendo a unha no salão, fazia questão na academia. Mas qual é o truque, assim, que eu posso dar, né, para quem está passando por isso? Faça a questão em locais, tipo, nesses locais fora, mas quando chega em casa, dê uma revisada na questão, entendeu? Eu tinha um caderninho de erros, então eu tinha caderno de erro dividido por temas. Quando eu errava uma questão, no início é horrível, porque você erra muito, mas depois fica muito mais fácil. Então, sempre que eu chegava em casa, às vezes eu fazia 100 questões no estágio, mas quando eu chegava em casa, eu dava uma revisada. Então, minha semana típica era mais ou menos essa. Assim, eu tinha estágio de manhã e à tarde, como eu acho que a maioria das pessoas no internato deve ter. Quando chegava à noite, eu sempre fazia as questões primeiro. Não caia nesse erro de assistir a aula primeiro, porque não vai dar certo. Você vai ficar com preguiça de fazer as questões. Então, eu fazia as questões, e aí, quando dava 9, 10 horas, eu assistia meia horinha de aula, que era a aula da Aristo. Então, eu assistia a aula já assim, na cama, praticamente, sabe? Só para absorver aquilo ali. Teve uma época que eu abri mão de resumo. Eu amava resumo, fazia resumo de tudo. Eu fazia resumo do resumo que eu tinha feito, para poder aprender melhor. E aí eu abri mão completamente. Só fazia o flashcard e o que a Aristo mandava fazer. Então, assim, melhorou muito. Eu fazia basicamente isso. Questão, aula, todo dia.